Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Fim do auxílio emergencial pode levar mais de 3 milhões de pessoas para a extrema pobreza. Maiores cidades do país perdem 2,4 bilhões de reais no orçamento em 2021. E veja também. CVM abre processo para analisar uma movimentação atípica nas ações da Via Varejo em dezembro de 2020. Governo Bolsonaro apoia a Lira, mas manterá cargos de aliados de Baleia Rossi. Nancy Pelosi diz estar pronta para iniciar segundo processo de impeachment contra Trump. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. E depois de uma semana de forte alta para os principais índices mundiais, incluindo o Ibovespa, que fechou a sexta-feira acima dos 125 mil pontos, a sessão desta segunda-feira é de leve queda para as bolsas internacionais, com sinais de aceleração de contaminações e mortes por Covid em economias importantes. Na última sexta-feira, o Reino Unido voltou a bater seu recorde de novos casos de Covid em um único dia, com 68.053 contaminados. No final de semana, a Rainha Elizabeth e o Príncipe Felipe, ambos com mais de 90 anos, foram vacinados. Nos Estados Unidos, a reta final do governo Donald Trump e o debate sobre o impeachment do presidente deve movimentar a semana política no país. Ainda nos Estados Unidos, durante as negociações do pacote de estímulos atual de 900 bilhões de dólares, o líder da maioria republicana no Senado resistiu à adoção de um valor maior, como era defendido por líderes democratas. Na última sexta-feira, o presidente eleito Joe Biden afirmou que pretende aprovar um pacote de estímulos robusto com um valor na casa dos trilhões de dólares. Aqui no Brasil, as notícias sobre a vacina seguem chamando atenção. Os investidores também devem ficar de olho nas informações sobre a disputa na Câmara dos Deputados, que acontece no começo de fevereiro. Prestes a sair da presidência da casa, Rodrigo Maia deve deixar pedidos de impeachment contra Bolsonaro na gaveta para Baleia ou Lira. Em entrevista à Folha de São Paulo, no final de semana, Baleia afirmou que um processo de impeachment traria instabilidade ao país. Bom, e a gente vai debater todos esses e outros assuntos com os nossos convidados do dia. Hoje nós teremos por aqui Pablo Spaier, diretor de operações da Mirai Asset, Celso Plácido, consultor financeiro, Thiago Alvarenga, analista técnico da XP Investimentos e o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas antes, vamos ao vivo com ela, Débora Oliveira, ver como que as bolsas estão operando nesse momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando nessa segunda-feira, que a gente está começando com os índices futuros lá fora ainda em queda, viu, Paula? S&P 500 está caindo agora 0,53%, Nasdaq cai agora 0,49% e a gente tem... Nasdaq está caindo 0,48%, a gente tem S&P 500 caindo 0,53% e a gente tem Dow Jones que está caindo nesse momento 0,68%. Agora, seguindo para o mercado europeu, lá todas as bolsas também estão em queda, CAC está caindo nesse momento 0,73%, FTSE no Reino Unido 0,64%, DAX na Alemanha cai 0,68%. O Ibovespa Futuro também está nesse movimento de queda, está caindo agora 1,03% aos 124.065 pontos. O dólar que segue em alta, Paula, está subindo agora 1,23%, cotado a 5,48. Tá certo, Débora, obrigada. E vamos dar uma olhada como então estão as bolsas asiáticas, como que elas fecharam as bolsas asiáticas nesta segunda-feira. Aqui no telão a gente tem Nikkei, que fechou no patamar positivo em 2,36%, Xangai na China, que fechou em queda de 1,08%, e Hong Kong conseguiu praticamente ali no 0 a 0, mas conseguiu ficar no patamar positivo, no verdinho, em 0,11%. Vamos agora ver como que está a cotação do petróleo neste momento. A gente começa com o WTI caindo 0,57%, na casa dos $51 o barril, e o Brent caindo 1,13%, a comercializado pouco mais de $55 o barril. Agora, para o nosso giro de notícias, algumas das principais capitais brasileiras devem perder 2,4 bilhões de reais no orçamento de 2021. Nós vamos diretamente com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Nanda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Isso mesmo, Paula. Isso é reflexo, da lenta recuperação da economia em 2020, devido à crise provocada pela Covid-19. Isso vai deixar 2021 com o caixa mais apertado em algumas das principais capitais do país. Com a incerteza também do auxílio emergencial e as dúvidas sobre os ritmos da vacinação
No país, algumas prefeituras de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador, Recife e Manaus prevêem um desafio ainda maior para enfrentar a queda da arrecadação. Somadas, as 10 maiores capitais do país aprovaram um orçamento para 2021 com 2 bilhões de reais a menos do previsto no ano passado. Paula. Tá certo, Ananda, obrigada. E a CVM abriu um processo para analisar uma movimentação atípica em ações da Via Varejo. Quem tem esses detalhes para a gente é o Felipe Nascimento. Nós vamos diretamente à redação aqui da BMC News para falar com o Felipe e entender mais sobre esse assunto. Bom dia, Felipe. O que exatamente a CVM vai analisar? Oi, Paula, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa segunda-feira. Pois é, essa movimentação atípica nas ações da Via Varejo teria acontecido aí no dia 21 de dezembro do ano passado. Segundo os dados da Bolsa de Valores, os papéis da companhia teriam começado aí o pregão daquele dia em queda de 10,8%, cotada aos R$15. E aí, na sessão da sexta-feira anterior, essas ações da Via Varejo tinham encerrado em 16,82 centavos. Na mínima do período, a ação chegou a ser cotada aí a 14,71, que foi o menor valor desde junho de 2020. De acordo com as regras e procedimentos operacionais da B3, variações muito bruscas de preços podem acarretar aí leilões de ações, procedimento voltado aí para equilibrar os preços de compra e venda do ativo. Segundo as informações divulgadas aí pela Folha de São Paulo, a CVM vai abrir um procedimento aí para investigar o que aconteceu com as ações da Via Varejo naquele dia. Paula. Tá certo, Felipe. A gente vai repercutir isso com os nossos convidados hoje também, entender o que isso pode repercutir, né, exatamente no papel. A gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto. E a gente vai seguindo aqui. O fim do auxílio emergencial deve levar mais de 3 milhões de pessoas para extrema pobreza. É pelo menos o que diz um estudo da FGV. A gente vai voltar agora com a Débora, que tem mais informações pra gente. Ô, Débora, com esses números, a gente pode voltar a dados piores que na pré-pandemia? Sim, Paulo, infelizmente a gente pode sim, sabe? Porque o que acontece é que com o fim do auxílio emergencial e com nenhum outro programa para ser colocado no lugar para amparar aí as pessoas que realmente mais precisam, os mais vulneráveis, até 3,4 milhões de brasileiros a mais podem cair na faixa da extrema pobreza, que são aqueles que seguem sobrevivendo com cerca de R$10 por dia, que é a linha de corte aí definida pelo Banco Mundial. Essas informações são da pesquisa do especialista em política social Vinícius Botelho, publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Com isso, Paulo, a pobreza extrema nesse ano pode ser a maior que já foi verificada no país antes da Covid-19. Nesse cenário, o número total de pessoas na extrema pobreza chegaria a 17,3 milhões em 2021, de acordo aí com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, PNAD, né, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz, o IBGE. O aumento levaria o país ao pior patamar de pobreza desde o início aí dessa pesquisa, que foi em 2012, Paula. Tá certo, Débora, obrigada. E vamos agora direto à nossa redação ver como que está a agenda econômica de hoje com Alex André, que está ao vivo aqui com a gente. Alex, bom dia. O que a gente tem para hoje, para essa semana? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje a agenda está bem fraca, mas ao longo da semana temos grandes indicadores muito importantes aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Bom, vamos começar. Hoje o principal foco foi o Boletim Fox, que já foi divulgado pela manhã e também iremos comentar aqui na BMC News. Amanhã, na terça-feira, temos os dados do emprego, né, ofertas de emprego nos Estados Unidos meio-dia e também os dados do IPCA aqui no Brasil. Quarta-feira teremos os dados do setor de serviços medido pelo IBGE aqui no Brasil e também dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos. E também dados da confiança do consumidor medido pela Reuters aqui no Brasil. Logo pela quinta-feira, Paula, teremos os dados do pedido de seguro-desemprego, né, semanal, toda semana a gente atualiza por aqui, e também os dados da balança comercial da China, logo pela noite. Porém, na sexta-feira, finalizando essa semana, teremos dados do IBCBR, a prévia do PIB aqui no Brasil. Também teremos os dados das vendas do varejo aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Por fim, teremos os dados da produção industrial nos Estados Unidos e também os dados de confiança do consumidor por lá nos Estados Unidos. Paula. Tá certo, Alex. Alex, e o que você traz de manchetes hoje pra gente? Quais são as capas nacionais e internacional que você separou? Começando pelo Brasil, Paula, teremos a capa do Valor Econômico, coloca Receita ignora portarias e aplica multas na pandemia. Também coloca uma notícia aqui também do Valor Econômico, Intermédica decide se aceita a fusão com Hapvida, e também colocando uma notícia da Calunga, papelaria Calunga, os Garcia, donos da Calunga, vendem Spiral e preparam IPO.
No estado de São Paulo, coloca projetos limitam o poder de governadores sobre polícia civil e militar e fim de auxílio pode jogar 3,4 milhões em extrema pobreza. Folha de São Paulo coloca acesso ao jornalismo profissional reduz efeito de fake news. Agora, vamos para a nossa capa internacional. Eu coloco o destaque hoje para o Financial Times, que coloca aí sobre o impeachment do Trump, que pode ser votado hoje na Câmara nos Estados Unidos. Paulo. Vou virar para cá porque eu vou chamar a Débora, que nós vamos falar sobre um outro assunto agora internacional. Nancy Pelosi diz que está pronta para iniciar o segundo processo de impeachment contra o Donald Trump. Na verdade, agora é a Ananda Vasconcelos. Eu falei a Débora, mas é a Ananda Vasconcelos que tem mais detalhes sobre essa notícia. Fala pra gente, Ananda. Isso mesmo, Paula. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela afirmou no domingo, ela afirmou ontem que está pronta para iniciar o segundo processo de impeachment do presidente Donald Trump. Lembrando que, além desse processo de impeachment, o presidente também pode ser retirado do cargo nos próximos dias com a 25ª emenda da Constituição. Essa nova ameaça de ser retirado do cargo ganhou força depois da invasão no Capitólio na última quarta-feira, depois de Trump chamar apoiadores para invadirem o Capitólio. 5 pessoas morreram, incluindo um policial. Autoridades anunciaram que no último sábado, nesse final de semana, eles prenderam mais 18 invasores, entre eles o homem que se tornou símbolo desse ato. Ele usava o rosto pintado de vermelho, branco e azul, as cores da bandeira dos Estados Unidos, e também usou um chapéu de chifres de bisão. Paula. Tá certo, Ananda, obrigada. E agora o nosso assunto é política. A menos de um mês para a eleição, a presidência da Câmara dos Deputados, os principais concorrentes Arthur Lira e Baleia Rossi articulam para conseguir votos necessários para conduzir a casa nos próximos 2 anos. Vamos voltar agora na nossa redação com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Fala, Felipe. Paula, o candidato Arthur Lira, ele é apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Já Baleia Rossi tem como padrinho o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como esses apoios aí são insuficientes para eleger o novo comandante da casa, os dois aí estão tentando ampliar o leque de apoios, estimulando traições entre os parlamentares. Baleia Rossi acusa o rival, que tem o apoio do Planalto, de representar uma candidatura subserviente ao presidente Jair Bolsonaro. Já Arthur Lira ataca o concorrente, dizendo ver hipocrisia do adversário, porque seu grupo também tem partidos indicados na administração federal. Lembrando aí que a eleição para a Câmara dos Deputados acontece no dia 1º de fevereiro, quando termina o recesso parlamentar. Paula. Tá certo, Felipe. E apesar do apoio do Bolsonaro, voto impresso tem poucas chances de ser aprovado na Câmara. Quem vai trazer essas informações para a gente é a Débora Oliveira. Fala, Débora. Pois é, Paulo, o que está acontecendo é que lá no Congresso, os membros da articulação aí política que estão avaliando, eles avaliam agora que existem temas muito mais importantes para serem debatidos e por isso esse voto impresso pode ficar um pouco de lado. Já existem alguns líderes partidários que temem que essa questão possa crescer e também começar a ganhar peso em meio a um debate pré-eleitoral. É por isso que a definição sobre quem será o próximo presidente da Câmara é tão crucial nesse momento. Arthur Lira, do PP de Alagoas, e apoiado por Bolsonaro, tem prometido respeitar a vontade da maioria dos partidos no grupo dos líderes. Já Baleia Rossi, do MDB, que é daqui de São Paulo, e apoiado por Maia, disse ao jornal Folha de São Paulo ser contrário à discussão do voto impresso em meio ao clima de desconfiança do sistema eleitoral. A PEC do voto impresso foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em dezembro de 2019. O próximo passo seria instalar uma comissão especial, o que depende muito mais aí da decisão do presidente da Câmara dos Deputados. Paula. Tá certo, Débora, obrigada pelas suas informações.